e é esta palavra que nos sustenta, que nos alimenta, e é uma coisa maravilhosa. Quando lemos essa palavra, acontece uma transformação na vida de quem lê, de quem escuta. Esta palavra é poderosa, e a Bíblia, ela fala dela mesma e diz assim, que assim como a chuva desce e cumpre o seu papel, trazendo irrigação à plantação, não é? Fazendo o que ela veio fazer e não volta para lá sem cumprir o seu objetivo. Da mesma forma, é esta palavra que agora vamos meditar nela. Então, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, não é? Provérbios de Salomão, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1, o texto vai do versículo 1 até o de número 16. Então nós vamos aqui ler o livro de Provérbios, capítulo 1, de 1 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Verso 6. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Verso de número 9. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco, e tocais de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Verso de número 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com estes, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Palavra do Senhor para os nossos corações. Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez, pedimos que o teu santo e maravilhoso Espírito, esse Espírito que o Senhor, ó Deus bendito, enviou para ser o nosso paracleto, aquele que haveria de nos ensinar, aquele que nos convence, aquele que nos consola, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, assim diz a tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a compreendermos, nos ajuda a fazer desta palavra prática para as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Portanto, que a tua igreja seja edificada e que nós diminuamos e que o Senhor cresça e seja exaltado na ministração desta palavra. Amém? Livro de Provérbios, trata-se do 20º livro da Bíblia. No livro de Provérbios, acompanhamos diversas passagens sobre temas relacionados à sabedoria, o temor a Deus, moral, boas condutas. Grande parte da autoria deste livro é atribuída ao rei Salomão, portanto, filho do rei Davi. Ao longo dos 31 capítulos deste livro, podemos entender a necessidade de buscar e entender a sabedoria.
E é interessante, uma curiosidade, irmãos, que o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, né? E nós podemos ler ele durante o mês, cada dia um capítulo. E é muito interessante isso, porque devemos ter a palavra do Senhor sempre próximo dos nossos olhos e mais ainda dentro do nosso coração, não é? Tal sabedoria pode ser entendida pelo modo como vemos e entendemos as pessoas e os acontecimentos ao nosso redor, assim como Deus o vê. Portanto, o livro de Provérbios, podemos aprender sobre diversos temas que são essenciais para uma vida com crença em Deus e toda a sua sabedoria. Amém? Então, essa introdução a respeito do livro de Provérbios, irmãos, porque é interessante que nós entendamos de onde está saindo esse texto, o contexto e o pós-texto. Aí você vai entender o que nós estamos aqui tratando. E o capítulo 1 trata diretamente da sabedoria. Sabedoria é algo do qual todos nós precisamos no decorrer de toda a nossa existência. Todo ser humano precisa entender o valor que tem a sabedoria. Portanto, sem sabedoria é uma vida de loucuras, é uma vida de coisas erradas, de desorientação na expressão da palavra. Então, a sabedoria é algo inevitável. Nós percebemos, eu acho interessante essa questão da sabedoria popular. Mesmo que a pessoa não se interesse por Bíblia, pelo conhecimento das coisas de Deus, mas nós percebemos que o ser humano ele tem sede de sabedoria. E alguns que não têm o temor do Senhor no seu coração, mesmo assim procuram na sabedoria popular. Não é? Eu trouxe aqui alguns versos da sabedoria popular, que eu acho interessante, que de fato esses versos carregam. Muitos dizem que como é que se diz? Pensamento de traseira de caminhão, né? Então, mas aqui nós temos algumas coisas, alguns pensamentos populares, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque eles são carregados de sabedoria, né? Um deles diz assim, ó: nasci com viagem marcada, para quando não sei, do que tenho não levo nada, somente o que aqui dei. Sabedoria popular, né? Tem outra aqui muito interessante também, que eu queria compartilhar com os irmãos, dizendo: o que importa não é o que você sabe, e sim o que você faz com o que você sabe. Sabedoria popular, né? Temos só mais dois aqui. Quando falares, cuide para que as suas palavras sejam melhores que o silêncio. Coisa boa, silêncio, né? Então, quando você abrir a boca, saiba que a tua palavra deve ser melhor do que o silêncio, porque o silêncio é coisa boa, não é? Se ferradura trouxesse sorte, burro não puxava carroça. Essa é engraçada. Coisas da sabedoria popular, meus irmãos. Eu trouxe isso para os irmãos meditarem um pouquinho. O texto que nós acabamos de ler. Irmãos, a nossa vida se divide em o momento em que nós não tínhamos a sabedoria que é promovida pelo conhecimento da palavra, e a partir do momento que nós começamos a ter essa sabedoria. Sabedoria é muito preciosa, uma vida com sabedoria. Nós sentimos prazer de conversar com as pessoas que são sábias. Essas pessoas são muito procuradas. Pessoas que trazem nas suas palavras, nas suas atitudes, um montante de sabedoria. Muitas vezes, você que está ouvindo nesta noite, às vezes tem até fome e sede de sabedoria. Talvez você não saiba onde encontrar. Nesta noite nós estamos aqui e estamos apontando para a palavra de Deus, que é cheia de sabedoria. A Bíblia está cheia de palavras de sabedoria, orientações para a própria vida, e o próprio Jesus, quando veio a esta terra, ele ensinava, as pessoas se aproximavam dele, porque
através dele, eles aprendiam e adquiriam sabedoria. E o livro de Provérbios, ele traz essa sabedoria que nós encontramos na pessoa bendita de Jesus. Jesus que ele é a própria sabedoria, não é? Então Salomão, quando deixou essas palavras escritas, certamente impulsionadas pelo Espírito de Deus, foi para que nós tivéssemos uma vida, que nesta vida tivesse sabedoria, não é? Tivesse sabedoria. Sabedoria é muito necessário. Sem sabedoria nós fazemos coisas assim terríveis. E o texto que nós lemos, ele se refere a um filho, não é? Diz assim: escuta, você não vai nesses maus conselhos, pessoas que te chamam para fazerem coisas erradas. E eu lendo esse texto, no finalzinho desse texto que eu estava lendo, até o verso de número 16, nós começamos praticamente a visualizarmos a realidade de jovens, de meninas e meninos, de rapazes e moças, nesse tempo atual, que por não terem conhecimento desta sabedoria, por não conhecerem esta palavra, enveredam por caminhos tortuosos. São caminhos que o início dele até parece ser um caminho bom, mas a Bíblia diz que no final, são caminhos de morte. E quanto nos entristece pessoas que estavam no nosso meio, que experimentaram da sabedoria do Senhor, que estavam aqui lendo, que estavam aqui ouvindo, que louvavam a Deus, hoje estão fora dos caminhos do Senhor, que estão longe desta sabedoria, que pegaram essa sabedoria e jogaram no lixo em algum lugar e foram para outras práticas, que foram atender ao pedido do mundo que não tem sabedoria de Deus, e hoje estão distantes. Mas hoje, para você que porventura esteja assistindo, esteja onde quer que você esteja, que você tem falta dessa sabedoria, que você abandonou essa sabedoria, esta é a noite que você precisa voltar a adquirir esta sabedoria, abrir teu coração para a essência da sabedoria, que se chama Jesus. Ele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. E tantas coisas lindas e maravilhosas, que vai além da sabedoria popular, é a sabedoria que vem de Deus. E se nós bem soubéssemos, irmãos, nós estaríamos muito atentos ao que diz esta palavra, ao que diz o livro de Provérbios. E entre os versículos que nós lemos nesta noite, está aquele que diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o respeito a Deus, é o honrar a Deus. Irmãos, não existe sabedoria sem que exista esse princípio de temer a Deus. Não é temer de ter medo, é temer de honrar, é temer de respeitar, é temer de obedecer, é temer por gratidão, por tudo que ele fez e continua fazendo. Só que você deve estar se perguntando: tudo bem, é a sabedoria que eu preciso, não é? Na carta de Tiago, nós temos aí uma solução para você que pretende adquirir sabedoria, porque, irmãos, não é vergonha nós admitirmos que não temos algo. Não é vergonha nós admitirmos as nossas limitações. A Bíblia ensina, a palavra de Deus nos ensina que devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E o se humilhar debaixo da potente mão do Senhor é reconhecer que não temos toda a sabedoria que deveríamos ter, que não buscamos com todo o afinco a sabedoria que precisamos ter, que não buscamos a sabedoria como buscamos a ouro, como buscamos a prata, como buscamos algumas coisas de ordem material. A sabedoria é algo que se adquire, e a sabedoria que procede do Senhor, ela não faz acepção de pessoas. Ele dá sabedoria aos simples.
A palavra do Senhor é fiel, como diz o Salmo, e dá sabedoria ao simples. Não há acepção de pessoas para adquirir sabedoria da parte de Deus. A sabedoria de Deus vai além de algo que se chama inteligência. Nós temos muitos homens e mulheres aqui nesta terra que acham que o fato de serem inteligentes é o suficiente para que sejam homens e mulheres realizados e completos. Mas no decorrer das suas próprias vidas, percebem que apesar de serem muito inteligentes, fazem coisas e entram em situações que tenham a necessidade de que você tenha muito mais do que a inteligência. E nesta noite, nós todos temos uma oportunidade, observando a palavra do nosso Deus. Provérbios tem a ver com o que Jesus ensinou. Provérbios tem a ver com os objetivos de Jesus na minha vida, na tua vida. Provérbios tem a ver com o Deus que te criou. Provérbios tem a ver com temer a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus, buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Buscar essa sabedoria que se chama Jesus, é ter Jesus dentro de você. Pois bem, Tiago, capítulo de número 1, versos 5 e 6, diz assim: escute, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai para lá, que vai para cá, que não tem uma direção certa para onde olhar, que vacila, que titubeia os seus desejos, em suas vontades, em seus objetivos, que é levado de um vento de um lado para o outro e é lançado para uma e outra parte. Porém, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e dá com liberalidade, e Deus tem prazer de nos fornecer sabedoria, e sabedoria tem a ver com conhecimento de Deus, conhecer a Ele, se prostrar diante dEle para aprender através da sua palavra. Cada dia que passa, meus irmãos, nós nos convencemos de que uma igreja, para ser uma igreja séria, uma igreja para ser uma igreja que glorifica a Deus como Ele tem que ser glorificado, esta igreja tem que ter uma escola bíblica que ensine a palavra, que não fale do que eu acho, que não fale do que eu penso que é assim, que não fale das minhas experiências pessoais, mas que fale do conhecimento desta palavra. Provérbios está e existe, e tem uma relação, ele está no Antigo Testamento, mas ele tem uma relação intrínseca com os evangelhos. Provérbios tem a ver com temer a Deus, Provérbios tem a ver em nós entendermos que o único caminho a ser trilhado neste mundo chama-se Jesus. É o único que nos conduz à vida eterna. É o único que, através da sua misericórdia, perdoa pecados. É o único que tem poder para transformar algo imprestável, que o mundo já não queria mais, transformar em coisas edificantes, transformar vidas. Eis que tudo se fez novo. Daqui para frente é uma nova oportunidade. E o texto que nós lemos diz assim: peça a Deus que dá e não lança em rosto. Agora nós temos algumas características. Nós temos algumas características da verdadeira sabedoria. Porque tem a sabedoria que não é a verdadeira sabedoria, que é confundida com a inteligência. Ah, aquele rapaz é sabido. Às vezes ele está enrolando, dando chapéu em todo mundo, não paga quem deve. Ah, ele é tido como sabido. Ele não é sabido. Ele pode até ser inteligente. A prova maior de que tem muita gente inteligente
e que usa a sua inteligência para o mal é o Congresso Nacional. São os deputados, não todos. São alguns que aproveitam da sua inteligência, da sua formação, ao invés de se preocupar com o bem público, ele se preocupa que pegar farinha pouca, meu pirão primeiro, que se dane o mundo. Então, a característica da sabedoria que procede de Deus é assim, ó. Quem dentre vós é sábio e entendido? Tiago capítulo 3, de 13 a 17. Tiago capítulo 3, abra a sua Bíblia. Você está estudando a palavra de Deus, que ela é a única que nos alimenta, ela é a única que nos dá norte para a vida, ela é que vivifica esse corpo, que um dia, como diz o ditado, a terra há de comer. Mas o que está dentro de nós é alimentado por esta palavra, que não volta vazia, que vai fazer com que no final desta explanação, você se sinta melhor do que você estava, alimentado a sua vida. E diz assim, olha, Tiago 3, 13 a 17. Quem dentre vocês é sábio e entendido? Uma pergunta. Mostre dessa forma. Mostre o seu bom trato, as suas obras em mansidão, de sabedoria. Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito, paz, longanimidade. Fruto do Espírito, domínio próprio. E esta é a palavra de Deus, é isso que traz a palavra de Deus. Traz essas coisas, domínio próprio, paz, amor, forma de tratar. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre. Não adianta você dizer que é sábio e que é entendido. Mostre o seu bom trato, suas obras de mansidão, de sabedoria. Ah, eu sou sábio, mas parece como é que é o nome? Aquele gato do mato, jaguatirica. Ah, eu sou sábio, mas não pode encostar ninguém. Está ignorando a sabedoria que procede dos céus. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Dessa forma, essa sabedoria, ela não vem do alto não, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque a sabedoria do Senhor, ela é diferente. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Esta é a sabedoria que vem do alto. É esta sabedoria que nós devemos buscar. É dessa sabedoria que nós precisamos, meus amados irmãos. E a Bíblia diz, se você não tem ela, peça. Peça a Jesus. A Bíblia diz que aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que busca, encontra. Então, isso, se você precisa de sabedoria, busque, peça, dar-se-lhe-á. E diz assim, olha, se os homens sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o nosso Pai que está nos céus. Irmãos, deixa eu conversar contigo agora nessa finalização dessa breve reflexão. Escuta, será que o que você está precisando neste exato momento não é de sabedoria? Será que você recebendo essa sabedoria que vem da parte de Deus, que está em Jesus, por isso você deve abrir o seu coração para Jesus nesta noite? Quem sabe você tem feito muitas coisas erradas na sua vida, porque você não tem sabedoria.
E essa sabedoria está sendo oferecida para você agora, em nome de Jesus. Ela está sendo franqueada para você. E essa sabedoria está em Deus. E o segredo de ter essa sabedoria estar em Deus. E Ele em você. Como diz, Cristo em vós, esperança da glória. E aí a Bíblia diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E diz que Ele habita dentro de cada um de nós. Carta de Paulo aos Coríntios diz assim: não sabeis vós que vocês são templo do Espírito, que Deus mora em vocês? Não sabeis vós? Precisamos ter essa concepção. Precisamos saber que somos habitação da sabedoria. E tê-la e não saber que temos é complicado. Esses momentos que precisam de sabedoria, decisões importantes, todo santo dia nós tomamos. Se vamos para o lado norte, se vamos para o lado sul, com que roupa nós vamos, quanto de dinheiro nós vamos levar, eu já não tenho essa dificuldade, porque eu não tenho muito, eu já sei quanto eu vou levar, pouquinho, né? Você que tem muito, tem essa preocupação, não é? Mas o que eu vou responder quando me perguntarem determinadas coisas, lá no meu trabalho, na escola, na família? Abraão, homem cheio do poder de Deus, Abraão, pai da fé. Abraão nos ensina coisas tremendas e maravilhosas. Abraão nos ensina, juntamente com Isaac, lá ia ele para aquele monte sacrificar seu próprio filho. E Abraão, ele teve uma resposta para o seu filho, que eu e você precisamos ter sempre na ponta da língua, para quem nos perguntar. Tem muitas perguntas que a vida nos faz, que só com a sabedoria de Deus, que nós vamos responder corretamente, meus irmãos. E Abraão, naquele momento de angústia, naquele momento de incerteza, naquele momento de confusão mental, às vezes nós somos muito românticos ao falarmos de um texto, falando, Abraão levou o filho dele lá, e ele ia sacrificar o filho, e quando chegou lá, e Deus providenciou o carneiro. Mas olha nas entrelinhas, Abraão, Isaac era filho da promessa, não era filho da escrava, era filha, ele era filho de Sara, da promessa. Ismael foi o filho com a escrava, com Agar. E aí, Isaac tinha sido prometido ao Senhor, e aquela promessa, ele estava levando aquela promessa para oferecer, porque Deus pediu, e ele obedeceu. E quando chegou na hora, o seu filho perguntou-lhe algo, que aquele homem, que apesar de toda aflição de alma, ele teve uma resposta, que até hoje abençoa a minha vida e a tua vida. E quando Isaac perguntou ao seu pai, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, cadê o animal para o sacrifício? E aquele pai respondeu com o poder de Deus, Jirê, meu filho, Jeová Jirê, Deus proverá. Aleluia. Isso é sabedoria, é ter esta palavra para responder com ela. O diabo disse para Jesus, aprendamos com Jesus, aleluia. Olha, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Ele disse, olha, está escrito, só o Senhor adoraremos, e só a Ele prestarás cultos. E foi essa palavra que afastou Satanás de Jesus. Transforma essas pedras em pão. Não, nem só de pão o homem viverá, é sabedoria pura na veia de Deus. É receber essa sabedoria. Todo santo dia nós precisamos de ter respostas para o que a vida nos mostra. Precisamos ter resposta. Precisamos da sabedoria de Deus. E quando nós nos entregamos a esta sabedoria,
quando nós estudamos, aprendemos esta sabedoria, a nossa vida, ela é coberta, ela é orientada, ela é transformada. Paulo, escrevendo aos Romanos, já para encerrarmos, ele disse: não vos conformeis com este mundo sem sabedoria, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Sabedoria de Deus para você viver a sua vida. Esta é a palavra de Deus para o teu coração, meu irmão, minha irmã. E esperamos sinceramente que esse Deus maravilhoso tenha falado profundamente ao teu coração nesta noite. Amém? Deus abençoe a tua vida, guarda no teu coração essa sabedoria. Hoje à tarde me mandaram um vídeo e eu achei ele muito interessante. Eu vou resumir ele aqui. Alguém, já que você aprendeu que ser sábio é você ter um relacionamento com Deus, com Jesus, eu vou contar, resumindo. Perguntaram a um sábio, como é que eu posso fazer para sentir Deus, para desfrutar dessa sabedoria de Deus? Eu estou resumindo. Ele disse assim: pegue uma peneira, vá a um rio, e com essa peneira você põe ela dentro da água e tira ela para fora e põe novamente. Procure pegar a água com a peneira. Essa pessoa foi lá no rio e ficou tentando pegar a água com a peneira, é claro. Quando ele levantava, a água escorria. E ele voltou para o sábio e disse assim: é assim que eu te explico a respeito de Deus. Quando você está com a peneira dentro do rio, a peneira está cheia de água. Quando essa peneira sai fora do rio, essa peneira está sem a água. Da mesma forma somos nós em relação a Deus. Quando nós estamos em Deus, nós estamos cheios de Deus. Quando nós saímos de Deus, nós ficamos sem a sabedoria de Deus. Que Deus possa encher a tua vida com a sabedoria desse Deus maravilhoso, não é? E é o irmão que me mandou isso aí, ele deve estar sabendo quem é. Ele me mandou isso aí, nós estávamos conversando sobre isso